lá. Vocês estão aqui? É? Vamos pra lá. Vamos comigo. Pode ser? Pode ser. Eu quero fazer música. Boa noite! Ei, maravilha! Quem é aqui, né? Cheguei no lugar certo! É isso mesmo! Eita! O meu pai era um alfaiate. Sabe como é que é? Ele dizia que na vida nós temos sempre que saber riscar, cortar, alinhavar, costurar. E alguns pontos nós damos de forma a não desatar. E quando faz frio, nós usamos muita roupa. Quando faz calor, nós usamos pouca roupa. Para tomar banho, nós não usamos. A minha mãe era diferente. A minha mãe era uma bordadeira de sonhos. Ela sonhava e bordava. Cada sonho que ela tinha era um novo bordado que nascia. Certa vez ela sonhou com uma princesa que ia perder a cabeça. Ela acordou antes do sonho terminar e desfez o bordado. Até hoje, a princesa tem a cabeça no lugar. E assim, eu fui crescendo com o meu pai no meio dos tecidos e íamos em luta, ouvindo histórias e guerreando como cavaleiros. Às vezes, saíamos como uns reis, olhando todo o império. Outras vezes, dançávamos em bailes lindos e formosos. Assim, eu ia ouvindo histórias,
crescendo e acreditando. Eu aprendi que vestimenta vem de investimento. Antigamente, quando queríamos dar um presente para alguém, dávamos uma fazenda. Uma fazenda de tecido. É verdade. Algumas fazendas vinham com pedras preciosas. E quando a pessoa se sentia apertada, minguando financeiramente, ela queimava a fazenda e ficava com as pedras preciosas. Assim, eu fui crescendo. A minha avó era diferente. Ela dizia que as plantas eram muito sábias, inteligentes, muito mais sensíveis do que as pessoas. Elas sentiam muito antes o que poderia acontecer. Por isso, é sempre bom estar perto da natureza. Ai, ai. Assim sou eu, viajando pelo mundo, conhecendo pessoas, novas histórias, novas fazendas. Cada vestimenta é uma nova história que contamos. Cada tecido representa uma forma de viver. Nós somos como tecidos muitas vezes. Nascemos com um tecido que vai dos pés até a cabeça. O nome dele é pele. Conforme vamos crescendo, ele vai esticando, esticando. Às vezes rasga. E temos que costurar. Com o tempo, ele vai amassando, sabe? Amassando. Tem quem não gosta. Vai passando, vai passando, vai passando. É verdade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oh, maravilha. Então me acompanha aí, vai. Comigo. Ai, obrigado. É que eles falaram que sim, de repente, né? É junto. Desculpa. Francamente, você também, né? Pronto. Eita maravilha! Senhoras e senhores, ávidos de drama e poesia, trago eu aqui algo precioso, algo incrivelmente precioso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Aqui eu tenho uma fazenda inteira, tecidos preciosos que trazem histórias daqui e além do mar. Cada tecido conta a sua trajetória. Alguns parece amora silvestre ou sangue de algo muito violento, mas também pode ser azul como o céu, azul da profundeza dos mares, lagos e lagoas. Tecidos que contam histórias da noite escura ou dos raios de sol. Cada um deles tem a sua época, o seu narrar. Com o meu pai, eu descobri que alguns tecidos sofrem muito antes de virarem uma fazenda.
É verdade. Há tecidos que parece que tem um deserto inteiro nele, quente, com vento soprante e uivante e com tempestades de areia. Outros são luxuosos, valiosíssimos, representam grandes noites, grandes festas, de casamento, de noivado, de batizado. Cada um deles com a sua história. Alguns tecidos representam reinos de outras eras, de outras épocas. O meu pai ia esticando os tecidos e ia me contando histórias. Era uma forma que ele tinha de me mostrar como é que seria a vida. E dizia: ai, menino, presta atenção, abre os ouvidos, vou te contar uma história. E assim ele puxava um tecido, meio que comia tudo que ele trazia, e me disse: há muito tempo atrás havia um reino de um homem muito poderoso que tinha em suas mãos uma águia que cada vez que ele fosse caçar, ele soltava a águia e a águia ia cortando o ar. E lá no alto, a águia avistava tudo e descia aos braços desse rei poderoso. E como se falasse ao seu ouvido, dizia exatamente aonde estava a caça. E o rei, impotente, seguia, valente, em direção à sua caçada. Certa vez, voltando de uma caça, teve sede. E ali, antes mesmo de entrar nas muralhas do seu palácio, viu o riacho, mas não viu a nascente. A sede era tanta, e o rei, mesmo sendo rei, era humano. Desceu, colocou as mãos em posição, encheu do líquido precioso, e quando foi levar a boca, a águia desceu como se fosse um raio, batendo nas suas mãos e jogando água pelo ar inteiro. O rei respirou, salivou a saliva que não tinha, e mais uma vez foi ao riacho, encheu as mãos, e quando ia levar a boca, a águia, e a água mais uma vez fez-se vapor no ar. O rei, com o seu ego e a sua razão, com tudo aquilo que ele cresceu sabendo desde sempre, não pensou duas vezes. Tirou o seu facão e foi em direção ao riacho. Encheu a sua mão, e assim que ele ia levando a boca, ele sentiu o cheiro das penas da águia. Mesmo assim, quando ele viu o que tinha feito, olhou um pouco mais à frente, naquele córrego, e viu uma serpente das mais venenosas, morta nas margens do córrego, envenenando toda aquela água. Com a mão na cabeça, o rei então sentou e chorando gritou: como pude eu matar a minha águia, a minha amiga, ela que mesmo com toda a minha arrogância, no seu último momento de vida, me alertava da água que estava envenenada. O rei
até hoje. Nunca se perdoou por ter se deixado tomar por tamanha ira. Meu pai dizia que nós devemos estar sempre atentos e ter olhos de águia, olhar as coisas do alto com distância, não se precipitar, não se deixar envolver por momentos de raiva nem de fúria, porque às vezes, da onde menos esperamos, vem um sinal avisando que o córrego, apesar de bonito, pode ter alguma serpente envenenada. E que o ser humano, ele nasce e cresce para ver além, para ter um olhar no futuro, um olhar do alto. Assim eu fui crescendo. As histórias iam se enrolando e desenrolando. Eu ia ouvindo e prestando atenção. Às vezes fazia frio e puxava um pelo gostoso que lembrava. Melhor não contar. Sim. Eu gosto dessa história. Essa história é da Dona Guilhermina. Dona Guilhermina morava numa casinha, sabe? Uma casinha pequenina de madeira, com uma floresta imensa nos fundos, árvores e mais árvores. Dona Guilhermina acordava, abria sua casa, pegava uma bacia de milho, abria a porta do galinheiro que estava logo ao lado da sua casa e fazia as galinhas saíam tudo assim. Sabe um bichinho de bem com a vida? É a galinha. Está sempre dizendo sim com a cabeça. As galinhas comiam tudo. E passava o vizinho dela, o senhor Arlindo, atrás da casa dela e dizia: bom dia, Dona Guilhermina. Tudo bem? E ela dizia: tudo bem. E a galinha? Galinha tão boa. E lá ia o senhor Arlindo. No outro dia, a Dona Guilhermina acordava, abria a casa, pegava a bacia de milho, abria o galinheiro e fazia. E as galinhas? Bonitinho. Galinha é um bicho simpático, né? Mas teve um dia estranho, que a Dona Guilhermina acordou, mas parecia que dava um passo à frente e 2 passos atrás. Mas mesmo assim, ela lavou muitas roupas e pendurou todas as roupas num varal. E ali deixava as roupas. E no último cantinho, ela pendurou o seu vestido vermelho, que ela usava aos domingos para ir ao bingo. Mas aquele dia estava estranho. Passava o senhor Arlindo, mal dava bom dia, só perguntava: e as galinhas? E ela dizia: as galinhas estão gordas. Parecia que a noite queria chegar antes do dia acabar. Um frio na espinha. Coisa difícil de explicar. As galinhas tudo andando que nem tontura no terreno, sabe? Perdidas. De repente, as nuvens começaram a passar com uma velocidade, escurecendo tudo. Um vento. As roupas voando no varal. Dona Guilhermina correndo, com frio na espinha, botava as galinhas para dentro dos galinheiros.
tirou as roupas do varal, entrou em casa, fechou a porta, e no que ela olhou pelo buraco da fechadura, ela havia esquecido o vestido vermelho. Ai, não tinha coragem de voltar. A porta trancada e ela sentada segurando um pacote de sal grosso. Verdade. O vento uivava. As árvores pareciam que iam cair dentro de casa. A madrugada inteira ela não conseguiu fechar os olhos. Parecia que tinha gente andando no terreiro. No outro dia, mal conseguia se levantar, abriu a porta olhando as galinhas tudo solta. Um monte de pena, o vestido vermelho todo rasgado, como se tivesse sido com unhas e dentes. Nisso passa o senhor Arlindo. Bom dia, dona Guilhermina. Tudo bem? E as galinhas? No que ele deu um sorriso, o dente estava cheio de pena de galinha e fios vermelhos. Eu não sei. Há quem diga que em noite de lua cheia, alguns homens virão lobisomens. E quando se trata de tecido, de fazenda, de investimento, sempre tem algum lobo querendo meter os dentes. É preciso estar atento. Por isso, se diz que em noite de lua cheia, é melhor ficar em casa, não falar nada. E assim, eu fui crescendo. Mas essas histórias, era para eu pensar que algumas coisas, por mais que a gente não acredita, elas podem até acontecer. Certa vez, eu lembro do meu pai me falar de um menino chamado... O que eu sei é que ele vivia com a avó dele. Do pai dele eu nunca ouvi falar, nem da mãe dele. O que eu sei é que era uma família muito humilde. E a avó dele acordava cedo para poder acordar ele cedo. Bonito, né? Ela acordava antes e dizia: acorda, João, acorda, menino, acorda, João. Vai lá na feira e tenta ver se consegue alguma coisa para a gente comer. Uma fruta, uma verdura. E assim, lá seguia o João, direto para a feira. E sempre voltava com alguma coisa. Um legume, uma fruta. No outro dia, a mesma coisa. Acorda, menino! Acorda, João! Acorda, João! Vai lá na feira! Tenta conseguir alguma coisa para a gente comer. E lá ia o João, obediente. E conseguia. Batata, tomate, cenoura. Fazia uma sopa. É engraçado. Eles eram humildes e sempre conseguiam alguma coisa. Mas não se falava muito nisso. Porque era só acordar no outro dia e ir até a feira. Para quem não tem nada, uma batata, uma cenoura, algumas frutas, já resolve tudo. Mas teve um dia, o João já estava crescido, a avó dele pediu para ele ir na feira, e ele estava seguindo o caminho quando ele viu que tinha um caminho que dava para a esquerda. E os meninos são tão curiosos, que o João, ao invés de ir na feira, pegou o caminho da esquerda. Foi andando, subiu numa pedra, passou
passou embaixo de uma árvore, pulou em 3 pedras do riacho e deu de frente no muro. O muro todo feito de raízes, folhas e galhos. Mas a curiosidade do menino era tanta que o João foi esticando o olho, e quando deu por isso, estava do outro lado do muro. E havia uma casa de 2 andares, linda, com uma mulher na varanda, uma senhora de cabelo azul, que disse: ah, João, João, há quanto tempo eu estou à tua espera? Vem, entra na minha casa. Tudo que conseguires levar é teu. O menino nunca tinha ouvido falar nisso. O menino João nunca teve a possibilidade de ter tantas coisas à sua disposição. Ele não sabia o que era isso. O que ele sabia é que se ela estava dando, ele podia levar. E achou como é que é o nome daquilo? Um carrinho de mão. E foi colocando tudo dentro do carrinho de mão. Primeira comida. Muita comida, ele colocava tudo dentro do carrinho de mão. Comida que ele nunca tinha visto na vida. Estava ali para ele. Depois, ele foi colocando aquilo que ele achava que a avó dele ia gostar. Tudo dentro do carrinho. Tanto fez que quando foi levar o carrinho de mão, estava muito pesado. E aquela senhora de cabelo azul olhava para ele e ria e dizia: João, João, só podes levar aquilo que conseguires carregar. Foi isso que eu te disse, não foi? Nesse momento, no lado daquele carrinho cheio de coisas, passe uma vaca leiteira, gorda, com os olhos grandes, as sobrancelhas, um sininho no pescoço que olha para o João e faz E o João pensa: a vaca eu consigo carregar. Não deu outra. Ele pegou a vaca, se despediu da senhora, agradeceu e foi embora. O João na frente, a vaca atrás. O João na frente, e foi. Passou por aquele muro, subiu novamente, pulou as 3 pedras. O João passou embaixo o João e foi descendo em direção à casa dele. Antes dele chegar em casa, a avó do João já estava vendo ele descer um monte, o João na frente e atrás Quando o João chegou em casa, a avó dele só gritou: João, 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 de onde é que é essa vaca, menino? Ô João, da onde é que é essa vaca? Você vai já devolver essa vaca, menino? Olha, João, que a gente não tem nada, não tem quase nada, não tem nada, mas a vaca não é nossa. E o João explicou para a avó dele que ele havia encontrado uma casa onde tinha uma senhora de cabelo que disse para ele, e por isso ele trouxe a... Vocês acham que a avó acreditou? Não. Claro que não. Onde é que já se viu isso, João? Uma senhora de cabelo azul. Ô João, se isso for verdade, eu quero ir lá conhecer essa senhora e saber se ela te deu realmente essa vaca. E assim foi o João na frente, a avó do João atrás e o João na frente, a avó do João e eles subiram o monte, desceram o monte, passaram embaixo da árvore, pularam as 3 pedras, chegaram na frente do muro. Gente, não estava lá o muro, não tinha mais nada.
A avó do João ficou danada, havia tudo, ó, desaparecido. A avó do João ficou tão brava, tão brava, tão brava, que ela lavava a roupa, batendo nas pedras. E ela disse: João, essa vaca vai ficar aqui até aparecer o dono dela. Mas a vaca era... E o que faz uma vaca leiteira? Dá leite. Vocês acreditam que com o leite da vaca eles fizeram queijo, fizeram manteiga, fizeram nata, fizeram doce de leite, ricota. A vida deles mudou de uma maneira que estavam vendendo ricota e leite na feira. Mas o João e a avó dele, eles nunca souberam administrar o que eles não tinham. E de repente eles tinham um monte de coisa. Mas tem um monte de coisa. Para quem não consegue administrar um monte de coisa, é difícil. Mas a vida estava boa. O que a avó do João e o João esqueceu é que o tempo passa muito rápido. Rapidamente os minutos viram segundos. Matemática, né? E os segundos viram precisa ser tanto. Viram, ó? Olha. Agora me confundiu. Me explica. É antes ou depois? É primeiro segundos ou minutos? Segundos. Rapidamente, segundos viram? Minutos. Ai, bem melhor. Agora dei até uma luz. Aqui. Viram minutos? E os minutos viram? Horas. E as horas viram? Dias. E os dias viram? Meses. Semanas. E as semanas viram? Meses. E os meses viram? Anos. E os anos viram? Décadas. Não chegou a tanto. Deu uma seca naquela região inteira que a vaca já não tinha o que comer. A vaca estava indo para o brejo. E vaca que não come, emagrece. E vaca leiteira que emagrece, acontece o quê? E se não tem leite, não tem o quê? Queijo. E se não tem queijo, não tem? Não tinha mais nada.